Ainda em comemoração ao Mês das Mulheres, hoje quem vai falar nisso é a minha convidada Malena Galvão. Malena é uma baiana, artista de corpo e alma, mas também apaixonada por filmes e séries. Tão apaixonada que fez dessa paixão o seu trabalho. Eu a desafiei a comentar para nós aqui a série The Crown, que conta a história da família real britânica, mas fiz um desafio, queria uma análise não técnica, mas como quem assiste para se divertir, não para analisar nem aprender. A fala ficou tão perfeita que eu não cortei nada. Eu só dividi em duas partes para a gente apreciar a indicação com um pouquinho mais de atenção. É com você. Fala, Malena. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre a série The Crown. Eu me chamo Malena, eu sou cineasta, sou roteirista, sou diretora, atualmente mestranda em narrativas seriadas, né, especificamente em séries, em direção e em performance. E recebi o convite da querida Lilian para falar sobre a série The Crown. Confesso que eu sou muito suspeita para falar sobre essa série, porque ela é muito boa e ela tem muitos atributos, né? Claro que também tem muitos pontos a serem discutidos, mas é uma série de muitos atributos técnicos, narrativos, estéticos, estilísticos, artísticos. Temos muita coisa para falar sobre The Crown. Poderia ficar aqui analisando, né, durante 20 horas cada uma dessas coisas. Mas hoje nós vamos nos atentar a um assunto, né, e a um tema dentro de The Crown que é muito importante hoje, porque nós estamos acompanhando um movimento contemporâneo aí, de produção de séries, de criação de séries. A gente tem visto um certo estilo sendo repetido, algumas inovações chegando. E por que isso é importante pra gente? Por que é importante analisar esses movimentos e essas novas conquistas, né? E o que The Crown traz, assim, que é que consolida muito essa nova estética, né? Seriada. Vamos analisar num geral, assim. A gente tem uma série que fala sobre a história da família real britânica, e com isso temos os desdobramentos dentro do entorno ali da Rainha Elizabeth, né? O que envolve a Rainha Elizabeth? A política, o seu casamento, os seus filhos e a relação com todos os seus familiares, que é muito complexa. E é aí que The Crown mostra a complexidade, né, dos personagens, porque ela pega uma personagem que teoricamente é treinada para perder as suas características humanas, né? Isso na vida real, né? A realeza, né, a coroa, ela pede que você oculte as suas emoções diante ali do povo para demonstrar um poder soberano, para demonstrar um controle das situações, né? Então a gente acompanha a trajetória da Rainha Elizabeth ali tentando se transformando como ser humano, né? A gente percebe em um momento que ela chega no nível de até perder a sensibilidade diante de tragédias, coisas assim, porque ela foi perdendo essa capacidade de se emocionar diante das coisas. Mas ali temos muitos conflitos. Temos a Rainha Elizabeth com o seu casamento, né, com o Philip, que é um excelente personagem. Temos com o filho, o príncipe Charles, que vai ser o futuro rei, e com isso toda a complexidade da criação daquela criança, né, de tudo que vai envolver ali a formação daquele ser, que ele não é um ser humano normal, ele é o futuro rei da Inglaterra, e que com isso, né, segundo a série, ele precisa ter um tratamento especial. Então o que a gente começa a perceber, né, fora com o conflito com a irmã, enfim, a gente começa a perceber as nuances ali, a linha tênue, os dilemas da rainha diante do seu poder, né? Porque ela é a maior chefe da igreja, né? E ao mesmo tempo ela precisa decidir coisas pela sua família, coisas contra até a vontade da própria família, mas que como soberana ela precisa tomar essa atitude. E o que nos sensibiliza é saber que são histórias baseadas em fatos reais, né? E onde entra a linha tênue aí sobre o que é baseado, o que não é, enfim. The Crown se baseia numa família que existe até hoje,
né? E isso é muito importante, porque é um desafio enorme e eles assumem esse risco, mas eles se declaram como ficção. Eles não são documentário, eles se declaram como ficção. Por quê? Porque eles criam em cima da trama. Só que a ficção que eles propõem constrói cronologicamente fato por fato. Tanto que você vai buscar no Google casamento da Lady Di, o vestido que ela estava usando, a série é muito fiel aos fatos. Só que tem fatos que já foram desmentidos pela mídia, pela própria família britânica, pela família não, né, mas pelos funcionários que acompanhavam direto a história deles e tal. Então a gente sabe que tem uma linha tênue e ética aí, né, de aproveitar ali o gancho daquela família, da história daquela família, do lado humano daquelas pessoas e transformar isso em história e criar também em cima disso. A série não economiza no quesito polêmica, né? A missão, a função dela é realmente mostrar a complexidade dos personagens para além dos holofotes. Então o que ela faz? Ela mergulha ali na interioridade da vida daquelas pessoas e mostra todas as fraquezas humanas daquelas pessoas, os conflitos que elas têm ali dentro da própria família, como qualquer outra família, das dores, do sofrimento, dos desejos reprimidos. Né? A gente está falando de uma família muito conservadora, que tem uma série de limitações por já nascerem ali numa vida pública, com uma série de expectativas, com uma mídia, né, que vive cerceando os passos de todos eles. Então, realmente é um desafio muito grande, só que a série, ela vai além disso, ela vai buscar ali a interioridade de cada uma dessas pessoas, e é com isso que ela mostra como esses personagens são hiper complexos. E aí, por que eu comecei falando sobre isso, né? Porque os personagens complexos, eles são o maior foco das séries audiovisuais hoje em dia, né? As séries, elas têm esse objetivo de mostrar para o público que não existem vilões, nem seres bonzinhos, nem mocinho, né? São todos seres humanos, com erros, defeitos, fraquezas, medos, desejos reprimidos, enfim, são seres humanos. E isso faz com que o público assista aquela série e consiga se identificar com a rainha da Inglaterra, né? Quem no mundo acorda falando, hoje eu tô muito parecida com a rainha da Inglaterra? Ninguém. Mas quando a gente começa a conhecer a Elizabeth dentro de casa, fora ali dos holofotes, fora dos seus discursos, da sua aparência impecável, assim como todos os outros personagens, a gente começa a perceber ali que tem um ser humano no qual eu posso me identificar. Então o personagem complexo é o foco principal da série.